Olá pessoal, como vocês sabem, meu nome é Altran, eu sou professor do curso de Educação Física do Centro Universitário da Fundação Educacional de Guaxupé. Estamos estudando Bioquímica Aplicada e hoje vamos estudar a terceira parte, que é Metabolismo Anaeróbio Lático. Aqui é o conteúdo programático que eu sempre mostro e vamos tentar responder quais seriam os ajustes bioquímicos se a prova do 100 que você estiver fazendo e você queira continuar para 400 metros. A gente tem mostrado essa figura que para nós é importante, que caracteriza as necessidades energéticas, no nosso caso, contração muscular, que para que eu possa fazer os 400 metros, eu preciso gerar movimento, movimento precisa de contração, contração precisa de energia que vem do ATP. E o ATP precisa da sua biossíntese, que nesse caso não é um exercício de altíssima intensidade, portanto não usa creatinofosfato, é de alta intensidade e vai utilizar a glicose através do metabolismo anaeróbio lático. Nós já caracterizamos o metabolismo anaeróbio lático como sendo de alta intensidade, curta duração, substrato energético, glicose e glicogênio, entretanto induz em uma acidose metabólica, relacionando com a palavra lático. Essa figura nós já vimos também, que é a manutenção da concentração de ATP através da fosfocreatina por um certo período de tempo, até que a fosfocreatina não é suficiente mais. E vocês percebam o aumento da concentração de lactato sanguíneo, o que indiretamente nos representa um uso de glicose como fonte de energia. Então, nesse caso, como eu mantenho a concentração de ATP em valores de normalidade, e esse ponto seria a transição entre o uso da fosfocreatina com o uso da glicose, ou melhor, a mudança do metabolismo anaeróbio alático para o metabolismo lático. Esse ponto é fundamental e é o que a gente vai estudar. Para a gente estudar, eu vou pôr você numa situação. Vamos supor que você queira correr 100 metros e você faz a prova do 100 e ao final da prova do 100 você decide correr mais e quer dar uma volta inteira na pista de atletismo, isto é, 400 metros. Você sabe que a concentração de creatinofosfato não vai ser suficiente para manter a biossíntese de ATP. Então, a concentração de adenosina trifosfato vai diminuir. Simultaneamente, com a diminuição da concentração de ATP, você tem aumento da concentração de adenosina difosfato, porque a capacidade de biossíntese da creatina fosfato está sendo reduzida. Assim sendo, a elevação na concentração de ADP estimula o processo de glicólise, onde lise quer dizer quebra, glico é glicose, então é a retirada de energia da molécula de glicose, predominando pelo metabolismo lático. O metabolismo lático, como nós já referimos anteriormente, ele é anaeróbio, não precisa de oxigênio, é lático. Agora ocorre acúmulo de ácido lático, usa o substrato energético glicose e glicogênio e o processo denominado de glicólise, que são 10 reações químicas que ocorrem dentro do citoplasma das células, principalmente da fibra muscular. Para a gente entender melhor o processo que usa a glicose, vamos ver um pouquinho como que é o transporte da glicose para dentro da célula. A glicose é um hidrossolúvel, então ela não consegue passar, ela não consegue difundir pela membrana sem que haja um transportador. O facilitador desse transportador é o hormônio insulina. Então a gente vê que a insulina, ao unir ao seu receptor, chamado IR, ativa um processo chamado segundo mensageiro, que finaliza com a translocação do GLUT4. GLUT4 a letra T, quer dizer transportador, glucose. Então ele é um transportador de glicose. O GLUT4 ele faz parte de uma família de glúteos distribuída no corpo todo, onde o número 4, o GLUT4, é na fibra muscular. Dentro da fibra muscular ele é encontrado em uma vesícula, dentro de uma bolsa, que ao ser ativado pela união da insulina ao receptor, essa bolsa se solta, né, ela se desfaz e é incorporado à membrana, fazendo com que a membrana que não tinha os glúteos 4 passem a ter GLUT4. Isso faz com que a glicose
seja transportada para dentro da célula e, se for em repouso, formar glicogênio muscular ou sendo armazenada. Mas se tiver em exercício, a glicose vai passar pelo processo de quebra, glicólise, formando energia para a biossíntese do ATP. Esse é o processo de glicólise, onde nós estamos vendo aqui a glicose formar ácido pirúvico após 10 passos enzimáticos. Podem ser divididos em duas fases, fase de preparação e fase de liberação de energia. A fase de preparação, ela tem alguns passos enzimáticos e você vai perceber que alguns passos eu vou me ater, em outros não. O primeiro passo é importante. Sofre ação da enzima, é catalisado pela enzima hexoquinase, onde hexo quer dizer 6. Então o que acontece? A hexoquinase hidrolisa a molécula de ATP em difosfato e o fosfato inorgânico é fixado ao sexto carbono. Assim, eu transformo a glicose em glicose 6-fosfato pela retirada de um fósforo e fixar no sexto carbono. Não que ela tenha 6 fosfatos, ela tem, na verdade, um fosfato no sexto carbono. Qual a importância disso? Ao ser feito, a hexoquinase fixa a molécula de glicose dentro da fibra muscular. Resultado, no formato de glicose 6-fosfato, a glicose não pode promover o efluxo ou a saída da fibra muscular pelo GLUT4, por qualquer outro também. Bom, o segundo não nos interessa, o terceiro passo é um passo importantíssimo, porque tem a enzima mais importante da glicólise, que é a enzima que vai regular o processo de glicólise. Assim sendo, a enzima PFK, também denominada de fosfofrutaquinase, ela apresenta duas funções importantes. Primeira função. Bom, para essa primeira função, ela prepara a molécula de glicose 6-fosfato para ser clivada. Como que ocorre isso? Como a hexoquinase, ela hidrolisa um segundo ATP e incorpora o fosfato inorgânico ao primeiro carbono. Assim, a frutose 6-fosfato, ao receber o fosfato inorgânico do ATP, se transforma em frutose 1,6-difosfato. Di quer dizer 2. 1 quer dizer que um fosfato está no primeiro carbono, 6 é um fosfato está no sexto carbono. Isso faz com que a molécula, quando for clivada, ela forme duas moléculas iguais. E é feito no quarto passo enzimático através da ação da aldolase. A aldolase, então, transforma essa hexose, que é uma molécula de 6 carbonos, em duas moléculas de 3 carbonos cada, denominadas de 3-fosfogliceraldeído ou 3-DPG. Resultado, o saldo final dessa fase de preparação for um gasto de 2 ATPs, tanto pela hexoquinase quanto pela PFK, e a clivagem de uma hexose em duas trioses. Assim, iniciamos a segunda fase, que é a fase de liberação. Entretanto, vamos agora nos ater à segunda função da PFK. A fosfofrutaquinase, além de preparar a molécula para ser clivada pela aldolase, como nós vimos, ela também regula o processo de glicólise. Como? Quando nós estamos em repouso, ou mesmo antes de você correr aquela prova dos 100 e depois dos 400, você vai ter nos seus músculos uma alta concentração de ATP, portanto uma baixa concentração de difosfato. Isso faz com que a atividade da PFK seja inibida e, consequentemente, da glicólise. A partir do momento que você inicia o exercício, você vai reduzir as concentrações de ATP intramusculares, consequentemente elevando a concentração de ADP. Isso faz com que haja um aumento da atividade da enzima PFK e, consequentemente, aumento da velocidade da glicólise. Então vamos voltar para aquela prova do 100. Não sei se você lembra, você estava correndo 100 metros, predomínio do metabolismo alático, utilizando queratina fosfato, mas no final da prova do 100, você resolve correr mais 300 metros, portanto, dar uma volta inteira na pista de atletismo.
A concentração de creatina fosfato não é suficiente para você correr os 400. E a sua capacidade de biossíntese de ATP é reduzida. Se você reduziu a capacidade, você eleva a concentração de difosfato. Qual a consequência disso? O aumento da concentração de ADP no seu músculo ativa a enzima PFK da glicólise, aumentando a velocidade. Resultado, nós estávamos predominando pelo metabolismo alático. Com a redução da biossíntese de ATP, a elevação da concentração de adenosina de fosfato faz com que haja um aumento da atividade da PFK, portanto, um aumento da glicólise. E assim, nós estávamos predominando pelo metabolismo lático, passamos a predominar pelo metabolismo lático. Isso permite você, que estava correndo 100, consiga correr os outros 300 metros para finalizar a prova dos 400. Naquela figura anterior que eu mostrei para vocês, é aquele ponto de mudança da foscreatina com o lactato sanguíneo. Assim, nós podemos agora entender a fase de liberação de energia, onde nós temos a formação de uma triose, que é 3-DPG, e de uma outra triose, 3-DPG. E a fase de liberação ela vai do 5º ao 10º passos. Qual é o saldo disso? É uma formação por cada triose de 2 ATPs, retirada de hidrogênio pelo NAD e formação de ácido pirúvico. O saldo final, então, da glicólise seria: nós hidrolisamos 2 ATPs lá na hexoquinase e na PFK, mas biosintetizamos 4. Nós tínhamos 4, mas gastamos 2, um saldo de 2 ATP só. Então, para você fazer depois do 100 até os 300, cada molécula de glicose vai fornecer somente 2 ATPs e a molécula de glicogênio 3 ATPs, que é muito pouco. Em contrapartida, também você tem a formação do ácido lático. Vejam, quando você, após os 100 metros, decide correr os outros, nós vimos que a concentração de ADP dentro do seu músculo é aumentada, ativa a enzima PFK e a PFK acelera o processo de glicólise. Com o aumento da velocidade da glicólise, você tem um aumento da formação de ácido pirúvico e NAD. Tanto o ácido pirúvico quanto o NAD com os hidrogênios irão ser metabolizados pela mitocôndria. Entretanto, com o aumento da atividade enzimática da PFK, que modulou o terceiro passo enzimático, aumentando a produção, nós passamos a ter uma maior produção de ácido pirúvico, NAD com os hidrogênios, o que supera a capacidade mitocondrial de metabolizar. Então agora nós temos mais NAD com hidrogênio e mais ácido pirúvico. Resultado, isso vai causar um aumento da concentração de NADH, né? E causa diminuição do pH intramuscular, o que causaria perda da eficiência muscular. Entretanto, o músculo tem uma capacidade de tamponamento, neutralização dessa ação, como ativando a enzima lactato desidrogenase. A enzima lactato desidrogenase, ela soma ao ácido pirúvico os 2 hidrogênios que estão no NAD, formando o ácido lático. Então nós vamos incorporar o C3H4O3, que é o ácido pirúvico, os 2 hidrogênios do NAD, formando o C3H6O3, que é o ácido lático. Essa figura vai melhorar, talvez melhore a sua compreensão. Olha, os 2 hidrogênios do NAD serão incorporados ao ácido pirúvico, formando ácido lático. Esse ácido lático, ele é um ácido extremamente forte e você vai pensar, poxa, mas eu vou somar o ácido pirúvico com o NAD e vou ter um ácido muito mais forte. Resultado, eu vou causar uma acidose maior? Perfeito. Só que esse ácido lático, ele pode ser chuntado, ele pode ser lançado, ele vai ser lançado da fibra muscular através de transportadores monocarboxilases característicos nas fibras musculares, nos tecidos, que faz com que ele saia de dentro da fibra muscular e vá para o sangue.
E essa saída de dentro da fibra para o sangue também leva à acidose metabólica, permitindo que você consiga alguns passos a mais no exercício. Esse artigo é importante para mostrar isso. Eu vou ampliar as figuras A e B, onde nós temos tempo em minuto, né, e relaciona o pH à máxima contração voluntária, tanto no exercício sustentado quanto no exercício intermitente. Qual o resultado? Com a redução do pH, nós temos redução tanto da força sustentada quanto da força intermitente. É a ação do ácido lático induzir acidose, queda do pH e perda do rendimento. Então, a sua prova, quando você estava correndo 100 e decidiu correr os 300 metros, você, ao iniciar os 300, você mudou, os seus músculos mudaram a fonte, o substrato energético de creatina fosfato para glicose. Você ativou uma enzima chamada PFK pela alta concentração de adenosina de fosfato. Isso faz com que você tenha uma produção muito grande de NAD com os hidrogênios e ácido pirúvico, o que faz queda do pH, o que faz ativação da enzima LDH e formação de ácido lático, um ácido forte, que estará causando uma acidose nos seus músculos. Entretanto, isso é o único meio que você tem, ou que nós temos, para completar essa prova dos 400. Bom, eu agradeço aqui a sua gentileza por ter me ouvido, espero que você tenha gostado e encontro você na próxima aula, que é a etapa 4, a parte 4, que fala sobre metabolismo aeróbio. Um abraço.